Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, que nos escutais e acompanhais neste caminho de fé, servindo-nos destes meios de comunicação social para que o Evangelho, para que a boa nova de Jesus Cristo chegue até aos confins da terra. Essa é a missão da Igreja. Também é a nossa missão, partindo do Yucat, ajudarmos-nos uns aos outros a aprofundar a nossa fé. Como diz São Pedro, sabei dar razões vivas da vossa esperança, da vossa fé. Então é importante que nós possamos conhecer o que ao longo destes 21 séculos de história da Igreja se disse acerca das verdades de fé e como se foi vivendo, porque nós encontramos a Igreja já com 2000 anos de existência, bem robusta, bem fortalecida, porque tem, exatamente como vimos no último programa, a assistência do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa força de Deus que o Senhor derrama no coração de cada pessoa e que faz com que hoje, envolvidos estes 21 séculos, nós possamos agir na Igreja sempre em nome de Jesus e com o mesmo objetivo, conduzir as almas à sua salvação, isto é, ao encontro pleno com o Senhor Deus. No último programa vimos não só a referência ao Espírito Santo, mas também já uma pequena introdução acerca de Jesus Cristo. Quem é Jesus, se o próprio Jesus é Deus? Sim, o próprio Catecismo nos define essa verdade. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Agora, levanta-se uma outra pergunta. Pode Deus fazer tudo? Ele é omnipotente? Para Deus, nada é impossível. Diz-nos Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, nas palavras do arcanjo. Ele é todo-poderoso. Quem na sua necessidade chama por Deus, acredita na sua omnipotência. Deus criou o mundo do nada. Ele é o Senhor da história. Ele conduz todas as coisas e pode tudo. É um mistério como ele exerce livremente a sua omnipotência. Não raramente se pergunta: então, onde está Deus? Ele diz-nos, através do profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. A omnipotência de Deus revela-se frequentemente quando as pessoas não esperam mais nada dela. A impotência da Sexta-feira Santa foi o pressuposto para a ressurreição. Se porventura houvesse alguma dúvida, Deus é sim omnipotente, nós sabemos que sim. Porquê? Porque criou tudo do nada. Tudo o que existe foi criado do nada. Portanto, só quem é omnipotente, quem tem o poder todo, é que pode fazer isso. E por outro lado, sabermos que somos sempre criaturas. E por isso aquela expressão de Isaías: os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Portanto, Deus não pensa como nós, não é? Nós é que temos que pensar como Ele, porque aprendemos dele. Então, de facto, Deus está muito mais distante nesse sentido, no sentido do pensamento, pela sua omnipotência, poder que nós nunca poderemos ter. A ciência natural torna o Criador desnecessário? Não. A frase Deus criou o mundo não é um axioma rebuscado na ciência natural. Trata-se, sim, de uma afirmação teológica
Esta palavra teológica, ou teólogo, pode-se decompor da seguinte forma. Theo é uma palavra grega que significa Deus. Logos significa sentido. Então, aqui neste contexto está o sentido de Deus. Portanto, trata-se de uma afirmação com este sentido de Deus, isto é, uma asserção de caráter divino acerca do sentido da origem das coisas. Portanto, não é possível explicar tudo pela ciência natural. E a ciência também não está contra a fé, nem a fé contra a ciência, por muito que alguns tentem afirmar isso, não. Mas é importante perceber que a ciência não tem respostas para tudo, porque a última resposta é sempre de Deus. A narrativa da criação não é um modelo explicativo científico ou natural do início do mundo. Deus criou o mundo é uma declaração teológica na qual se refere à relação do mundo com Deus. Deus quis o mundo. Ele acompanha-o, aperfeiçoa-o. Ser criado é uma qualidade inerente às coisas e uma verdade elementar sobre elas. Então, Deus é o Criador de tudo. Não é? Não podia haver nada se Deus não criasse. Não há também nenhum ser humano que não seja criado por Deus. Mesmo os que se dizem ateus, os agnósticos, os indiferentes, de outras religiões, todos os homens e mulheres do mundo foram criados porque Deus quis. Os 7 bilhões que se diz existirem no mundo, não é? Todos são essa força da existência de Deus. Pode alguém aceitar a evolução e simultaneamente crer no Criador? Sim. A fé está aberta aos conhecimentos e às hipóteses das ciências naturais. A teologia não tem competência científica ou natural, nem a ciência natural tem a competência teológica. A ciência natural não pode excluir dogmaticamente que na criação haja processos orientados para um fim. Por seu turno, a fé não pode definir como eles se concretizam no curso ou desenvolvimento da natureza. Um cristão pode aceitar a teoria da evolução como modelo explicativo eficaz, desde que não caia no erro do evolucionismo, que vê no ser humano um produto casual de processos biológicos. Portanto, uma coisa é a evolução do mundo, outra coisa é a teoria do evolucionismo. Sobre a evolução, também aqui o Catecismo nos apresenta a própria sentido da palavra, do latim evolutio, a ação de desenrolar, desenvolvimento. Trata-se da alteração formal dos organismos, ocorrida durante milhões de anos. Numa perspectiva cristã, a evolução corresponde à criação contínua de Deus, realizada através de processos naturais. E depois também se explica o que é o criacionismo, do latim creatio, que é igual a criação. A concepção de que o próprio Deus, segundo o esquema do livro do Gênesis, criou a terra por ação direta de uma só vez. Nenhum cientista dispõe de um só argumento com que possa contradizer uma tal hipótese de um Criador. Portanto, tudo nos encaminha exatamente para esta verdade de fé. Deus é o Criador por excelência de tudo o que existe. Então, sem contrapor com a ciência, mas sabendo naturalmente dar lugar de primazia sempre a este Deus Criador. O mundo é porventura produto do acaso? Não. A causa do mundo é Deus, não o acaso. Ele não é um produto de fatores sem sentido, tanto no que concerne à sua origem, como no que diz respeito à sua ordem interna e ao seu fim. Portanto, os cristãos acreditam que podem ler o manuscrito de Deus na sua criação,
São João Paulo II, em 1985, confrontou os cientistas que falam da totalidade do mundo como um processo casual, sem sentido e sem fim. Dizia: perante este universo em que estão patentes uma tão complexa organização dos seus elementos e uma tão maravilhosa orientação final na sua existência, falar de acaso seria o mesmo que abdicar de procurar a explicação do mundo tal como se nos apresenta. Deus, de facto, isto seria o mesmo que aceitar efeitos sem causa. Tal significaria a renúncia do entendimento humano, que assim rejeitaria o pensamento e a procura de uma solução para os problemas. Portanto, não há acaso. Deus criou tudo com tanta beleza e perfeição que naturalmente não pode ser, nunca se pode admitir o mero acaso. Não somos o produto casual e sem sentido da evolução. Cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus. Cada um é desejado. Cada um é amado. Cada um é necessário, dizia Bento XVI numa das suas homilias. Portanto, não há acaso, mesmo nós fomos pensados por Deus. Deus, muito antes da nossa existência, já pensou em cada um de nós. Então levanta-se a pergunta: quem criou o mundo? Deus é que, para lá do tempo e do espaço, tirou o mundo do nada e chamou todas as coisas à existência. Tudo quanto existe depende de Deus e tem assim durabilidade no ser, porque Deus quer que seja assim. Portanto, reparem, tudo é criado por Deus do nada. Naturalmente, a existência das coisas e, sobretudo, dos seres é fruto deste amor de Deus. A criação do mundo é, de certa forma, uma obra comum da Santíssima Trindade. O Pai é o Criador, o Omnipotente. O Filho é o sentido e o coração do mundo. Por Ele e para Ele tudo foi criado. Só sabemos que serve o mundo quando conhecemos Cristo. Com Ele compreendemos que o mundo tende para um fim. A verdade, a bondade e a beleza do Senhor. O Espírito Santo mantém tudo na existência. Ele é que dá a vida. Portanto, a criação não existe apenas por existir. Deus fez com amor, mas reparem, tem sempre um objetivo, uma meta a atingir. Qual é? A verdade principal, a bondade, a beleza do Senhor. Então, não podemos esquecer que tudo foi criado para estas... Por isso é que no livro do Gênesis se diz que Deus criou e tudo era bom e belo, bom e belo. Portanto, perceber claramente que a finalidade da criação tem a ver exatamente com isto. E por isso é que se diz também no livro do Apocalipse, quando Jesus vier na sua segunda vinda, virá para fazer o quê? Os novos céus e a nova terra. Portanto, a beleza, a verdade, estarão sempre em evidência. Tudo foi criado para isto, para esse encontro pleno com Deus. Ele é que é a verdade por excelência, Ele é que é a beleza, Ele é que é naturalmente a bondade. Então é importante ter consciência que Deus fez tudo por este objetivo e quer que tudo redunde exatamente nesse objetivo. Portanto, nós continuamos a viver aqui na Terra, mas sabendo que estamos a caminhar para onde? Para esses novos céus e nova terra que um dia o Senhor há de fazer. Acabando com tudo que é mal, para que prevaleça essa bondade, essa verdade e essa beleza. E o Espírito Santo é que dá a vida em cada dia, naturalmente. E dá-nos a vida a nós, sobretudo porque somos essa habitação do Espírito. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. A ordem e as leis naturais também procedem de Deus? Sim. Também a ordem e as leis naturais pertencem à criação de Deus. O ser humano não é uma folha em branco. Ele está impregnado da ordem e das leis ônticas que Deus inscreveu na sua criação. Um cristão não faz simplesmente o que quer. Ele sabe que provoca danos a si mesmo e ao meio ambiente quando nega as leis naturais, quando utiliza as coisas contra as suas regras,
e quando quer ser mais esperto do que Deus, o seu Criador. O ser humano exige demais de si quando se quer reformular radicalmente. Então o ser humano não é esta folha em branco, naturalmente, mas é aquele que está sempre a fazer a vontade de Deus. Aquele que sabe que poderia provocar danos muito complicados se quisesse ser como Deus. Aliás, sabemos o que isso já provocou na Terra. O pecado original fez com que houvesse sofrimento, que houvesse morte. E naturalmente porquê? Porque o homem quis ser como Deus. Portanto, nunca podemos tirar Deus do lugar dele. Ele é Deus. Nós somos criaturas. E é nessa comunhão e nessa alegria que nos sentimos felizes. Porque descreve o livro do Gênesis a criação como uma obra de 6 dias. Na metáfora da semana de trabalho, coroada por um dia de descanso, exprime-se quão boa, bela e sabiamente ordenada é a criação. Portanto, é evidente que a criação não precisava de 6 dias, não é? Mas também se pretende, dessa forma de narração, falar já do trabalho, não é? Deus criou, portanto, como foi um trabalho, o ser humano vai ter também um trabalho. Tem 6 dias para trabalhar e um para louvar o Senhor, que é o domingo. Para nós cristãos, o domingo é o dia por excelência do Senhor. A palavra domingo, do latim dominus, significa Senhor. Então, em cada domingo, que naturalmente se começa sempre no sábado à tarde, cada domingo é esse dia expressamente dedicado ao Senhor, o dia da sua ressurreição. Então, a criação não tinha que ser em 6 dias, mas essa forma de a descrever é para mostrar exatamente que também nós somos convidados ao trabalho, a recriar, no fundo, esta criação. Do simbolismo da semana de trabalho podem deduzir-se relevantes postulados. Primeiro, nada há que não tivesse sido chamado à existência pelo Criador. Segundo, tudo quanto existe é à sua maneira bom. Terceiro, mesmo aquilo que se tornou mau tem uma essência boa. Quarto, os seres e as coisas criadas estão mutuamente relacionadas e orientadas. Quinto, a criação reflete na sua ordem e harmonia a extraordinária bondade e beleza de Deus. Sexto, na criação existe uma hierarquia, o ser humano. Está sobre os animais sobre as plantas sobre a matéria não vivificada. A criação caminha para grande festim. Em Cristo recolherá o mundo em sua casa, tornando-se Deus, tudo em todos. Esta beleza da criação que o Catecismo nos apresenta nestes 5 pontos, não é? Ou melhor, nestes 7 pontos. Nada há que não tivesse sido chamado à existência. Portanto, Deus criou tudo, do nada. Tudo quanto existe é à sua maneira bom. Portanto, Deus criou aquilo que era bom. Não é? E por isso é que o slogan no texto original percebe-se melhor: Deus viu que tudo era bom e belo. Bom e belo. Bom e belo. Não é? Então entendemos melhor que os seres e as coisas que criastes são mutuamente boas, não é? Mesmo quando, no nosso caso, somos pecadores, falhamos, fomos criados por bem, somos a criatura mais perfeita que Deus fez, mas apesar da nossa falha, Deus oferece-nos a nova tábua de salvação, que é a reconciliação depois do batismo, como sabemos. Para quê? Para que nós possamos aperfeiçoar-nos, para que possamos corrigir-nos, para que, no fundo, sejamos essa bondade, essa beleza, não apenas no aspecto físico, exterior, que se vai envelhecendo, mas no aspecto interior, em que vamos formando a nova criatura, os novos homens e as novas mulheres. Porque descansou Deus no 7º dia. O repouso de Deus, depois do trabalho, aponta para o aperfeiçoamento da criação, que se encontra além de todo o esforço humano. Portanto, a questão do descanso de Deus não é que Ele precisasse, porque Ele não se cansa, mas para nos mostrar que haveria necessidade para nós, seres humanos,
de um tempo de descanso. Se é verdade que o ser humano trabalhador é o jovem parceiro do seu Criador, ele não pode, contudo, redimir a terra com a sua labuta. A meta da criação é os novos céus e a nova terra, realizada pela redenção que nos é concedida. Por isso, o descanso dominical, um antegozo do descanso celeste, encontra-se acima do trabalho, o qual nos prepara para ele. Portanto, o trabalho é importante, sem ele não teríamos quase nada, mas não podemos esquecer que o domingo, o dia do Senhor, é muito mais importante, porque é de Deus que tudo vem. Então, nós precisamos do domingo, primeiro para louvarmos o nosso Deus, para darmos a primazia à Eucaristia Dominical, onde celebramos a beleza da ressurreição. Precisamos também depois do descanso, pois quem trabalhou durante 6 dias tem necessidade do descanso e de estar com a família, mas a primazia é Jesus. Não se confundam as coisas, porque começamos a ter hoje uma ideia de que o domingo é apenas para a família, ou então o Natal é apenas para a família, ou então a Páscoa é apenas para a família, e quase que se vai esquecendo de Jesus. Vai esquecendo que o dia do Senhor é mais importante que tudo o resto. E depois no próprio dia do Senhor, depois de darmos a primazia que ele merece, naturalmente em família, com os amigos, no convívio, no descanso, tudo isso é salutar, mas que a nossa primazia esteja sempre em Jesus. Para que é que Deus criou o mundo? O mundo foi criado para a glória de Deus. No Concílio Vaticano I, que ocorreu no fim do século XIX, esta afirmação é bem concreta. Não há outro motivo para a criação que não seja o amor. Nela se manifesta a majestade e a glória de Deus. Louvar a Deus não significa, porém, aplaudir o Criador. O ser humano não é um espectador da obra da criação. Para ele, louvar Deus significa estar agradecido, juntamente com toda a criação, pela própria existência. Então o mundo foi criado para a glória de Deus. Todas as criaturas dão glória a Deus. A sua existência já naturalmente deve ser essa glória, mas é importante que não nos esqueçamos, por isso é que há um bocadinho referia a importância da missa dominical. E perceber que naturalmente toda a criação tem que louvar o Senhor. Vejamos as plantas, as árvores, todas elas são voltadas para o Senhor. O chilrear até dos passarinhos, como é uma beleza tão grande, ou de manhã cedo, quando acordamos, ou à noite, quando se põe o dia, como eles cantam e louvam maravilhosamente o seu Criador. Então, nós somos convidados a perceber que a beleza da criação serve para a maior glória de Deus, e dessa beleza da criação, o homem e a mulher são as criaturas mais perfeitas e mais belas que o Senhor fez. Estamos a chegar ao fim deste programa. Queremos deixar então este desafio de poderem acompanhar o YouCat, depois do YouCat ver os números de aprofundamento do Catecismo da Igreja Católica. Portanto, que estes 2 livros, juntamente com a Sagrada Escritura, estejam sempre muito presentes na nossa fé, na nossa caminhada de cristãos, sabendo que a fé começa pelo encontro pessoal com Jesus, sem dúvida, não é por um conjunto de verdades. Mas é importante depois deste contacto, conhecer a pessoa de Jesus, conhecer a sua verdade, a sua mensagem, para, a partir daí, podermos viver mais ao jeito do próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso precisamos também da sua força, da sua bênção, para podermos caminhar dia após dia, sempre com a certeza de que não estamos sozinhos, de que fomos feitos por Ele, à imagem e semelhança dEle, como criaturas mais perfeitas para o louvarmos, e queremos, de facto, atingir essa meta, que é a santidade. Então, precisamos da sua bênção para que todos os passos da nossa vida, todos os dias da nossa vida, sirvam apenas para tudo o que fazermos, seja para a maior glória de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.